nas nossas mãos, dará um rumo aos que estão sem direção. Olá, queridos, meu nome é Anderson Fonseca, eu sou pastor da Igreja Batista Restauração em Salvador, no bairro de São Caetano. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu intitulei Inimigos da Koinonia. O texto está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e a palavra do Senhor diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. A palavra koinonia, ela é uma palavra grega, que quando foi feita a tradução da palavra do Senhor, nós tivemos a tradução na nossa Bíblia como comunhão. Mas ela é muito mais do que comunhão, ela é parceria, comunicação, distribuição. E existem várias traduções diferentes para essa palavra que expressa algo tão grandioso e que traz diferença. Muitas vezes nós nos pegamos, por que em minha família não é como eu gostaria? Por que no meu ambiente empresarial, no meu trabalho, não é como eu gostaria? Por que eu não tenho ainda aquilo que eu desejo ter? Eu creio que muitas dessas perguntas, elas são respondidas pela palavra comunhão. Quando nós entendemos o conceito do que é ter comunhão, quando nós entendemos o que é a verdadeira comunhão, isso nos leva a um outro patamar. Por isso, eu quero falar exatamente sobre os inimigos da comunhão, porque nós precisamos viver essa koinonia, precisamos viver essa comunhão todos os dias, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos estar linkados, conectados com o Senhor, precisamos ter conexão com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, precisamos viver em comunhão porque somos uma comunidade. Deus não nos fez para estar nos monastérios isolados, Deus não nos fez para ser um ermitão lá no alto da caverna, mas nós fomos criados para vivermos em comunidades. Por isso, o inimigo das nossas almas, ele tenta trazer situações para que nós não possamos viver em koinonia, em comunhão. E eu tenho um entendimento, queridos, que a igreja de Atos, a igreja que foi fundada por Jesus, por intermédio dos seus discípulos, no texto que nós acabamos de ler de Atos 2,42, havia um crescimento assustador, havia a graça do Senhor latente naquele lugar, na vida social da igreja, em todas as necessidades, porque havia comunhão. Eles estavam juntos em tudo. E se nós quisermos ter aquilo que a igreja primitiva tinha, se nós quisermos ter os seus valores, nós precisamos também viver o seu conceito, precisamos ter essa koinonia, essa comunhão da maneira que é necessária ter. Por isso nós precisamos, queridos, viver uma mudança de paradigma, precisamos viver uma mudança nos nossos conceitos, para que possamos praticar essa comunhão, para priorizar aquilo que o Senhor tem a fazer por intermédio das nossas vidas. Eu quero falar sobre alguns inimigos que tentam roubar esta comunhão com Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos, em todos os contextos onde nós estamos inseridos. E o primeiro inimigo que tenta roubar a koinonia, a comunhão, é a maldição da comparação. Lá em João, capítulo 21, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe Jesus: tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: então apacenta as minhas ovelhas.
Na verdade te digo que quando eras moço te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E dizendo isso, significando com a morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o seguinte, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara sobre os seus peitos, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deixe, o que é que vai acontecer? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, nunca lhe disse que ele não haveria de morrer. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? O contexto aqui, queridos, era de que Jesus queria trazer cura sobre a vida de Pedro. A palavra do Senhor diz de que Pedro, ele começa a tentar se comparar com João. Quantas vezes nós somos roubados da comunhão porque ainda não fomos revelados daquilo que o Senhor tem para nós? A Bíblia fala de que José, ele teve um sonho, e que o sonho do Senhor no final da história de José se cumpriu, mas José, ele acreditou no sonho. Os irmãos de José, eles caíram na maldição da comparação, eles começaram a se comparar, por que o pai acredita nele e não acredita em nós, porque fez uma capa para ele e não fez para nós? Mas a Bíblia fala que apesar dos irmãos terem o vendido, tentado tirar a sua vida, apesar de ele lá na casa de Potifar, ter sido torturado e ter passado por acusações, de lá no cárcere, quando o padeiro e o copeiro do rei se esqueceram dele, mas todavia ele jamais deixou de acreditar no que o Senhor havia preparado para a vida dele. E no tempo certo, o Senhor o levantou e fez com que os projetos dele se cumprissem na sua vida. A Bíblia fala que Pedro, ele aqui nega Jesus 3 vezes. Jesus leva para ele diante de uma fogueira e traz cura sobre a vida dele, restitui o seu ministério, fala de como o inimigo havia tentado roubá-lo, e a Bíblia fala que por 3 vezes, para anular as 3 vezes que ele havia negado, pergunta se o ama, e ele crê naquilo ali e diz, pela 3ª vez ele confirma de Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que apesar das minhas falhas, talvez de até ter palavras contra ti, mas tu sabes que eu te amo. E ali Jesus fala para ele, olha então, apacenta as minhas ovelhas. Quando aquilo está acontecendo, Jesus começa a falar exatamente de como Pedro haveria de morrer. Interessante que Pedro primeiro, ele nega Jesus porque ele não queria ser morto, ele não queria que a sua vida fosse ceifada. E Jesus está agora dizendo para ele, olha, eu estou restituindo o seu ministério, eu estou trazendo cura para você, mas eu quero te dizer que vai chegar um dia, vai chegar um tempo, de que vão te tomar pela tua mão, e a maneira que você vai morrer é exatamente essa que um dia você não quis e me negou. Em meio a essa história, em meio a essa conversa, João passa por ali. Quando João passa por ali, Pedro toma a fala e diz, Jesus, e este? E esse, como é que ele vai morrer? O grande problema nosso, queridos, é que a gente sempre está se comparando. Um irmão pequeno, eu tenho 2 filhos pequenos e um sempre está se comparando com o outro. Por que com esse faz? Por que comigo não faz? Se eu vou ser penalizado, o que vai acontecer com o outro? Muitas vezes nós nos esquecemos de nós, estamos olhando para os nossos irmãos, assim como os irmãos de José olharam. Jesus olha para ele e diz, olha, o que te importa o que vai acontecer com João? Se eu quiser, ele vai ficar vivo até que eu venha. Se preocupe com você. O primeiro grande inimigo da koinonia, o primeiro grande inimigo da comunhão com Deus é a maldição da comparação. Não se compare com o seu líder, não se compare com o seu irmão na igreja, não se compare com o seu colega de trabalho, não se compare com o seu vizinho. Eu quero te dizer hoje que o que Deus tem para você é só para você. A promessa que Ele tem para a sua vida vai se cumprir em você. O que Ele sonhou para a minha vida vai se cumprir na minha vida.
Querido, eu quero te dizer hoje que se você crê realmente nisso, você vai viver e vai ter uma grande revelação do sonho de Deus. A Bíblia diz que não foste vós que escolhestes ao Senhor, mas foi Ele que te escolheu. O desejo dele, o desejo do Senhor é ter comunhão com você todos os dias. Mas o que o inimigo faz? Ele tenta trazer a maldição da comparação. Ele tenta nos fazer começar a olhar para o carro do vizinho, para a casa do vizinho, para os filhos do vizinho, para o colega de ministério, o que ele já alcançou, o que eu alcancei. Eu quero te dizer que o que o Senhor tem preparado para você, só você pode não deixar acontecer. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o mundo se levante, apenas você será responsável pelo sonho de Deus não acontecer. Naquele dia Pedro entendeu que ele era responsável por ele. Naquele momento ele iria dar conta dele. E o Senhor estava curando ele da maldição da comparação. Não aceite se pegar se comparando com outros. Não aceite ficar triste pelaquilo que está acontecendo na vida de outros, porque cada um é perfeito em uma área. Um é muito bom em humanas, outro é muito bom em exatas, outro é muito bom em uma área técnica específica, e você é muito bom naquilo que Deus te deu. Foi Ele que te deu esse dom. Eu vou precisar de você em algum aspecto, você vai precisar de mim em outros aspectos. Eu vou servir pessoas com aquilo que Deus tem me dado, e eu vou necessitar de dons que outras pessoas têm que eu ainda não tenho. Quando nós somos revelados nisso, nós vivemos aquilo que Atos viveu, vivemos em plena comunhão, porque a Bíblia fala que um dependia do outro. O talento que Deus me deu, eu vou abençoar outras vidas. Aquilo que Deus deu a você, você vai abençoar outras pessoas. Quando você é revelado disso, quando você deixa que esse rema, essa palavra revelada de Deus traga luz ao teu coração, você passa a entender que viver em comunhão é o que Deus preparou para cada um de nós. Em primeiro lugar, não permita que a maldição da comparação venha roubar o que o Senhor tem preparado para a sua vida. E a Bíblia fala, queridos, que interessante que nesse texto, que continua dizendo lá, de que o discípulo a quem Jesus mais amava, o discípulo a quem Jesus mais amava. E o entendimento que eu tenho nesse texto aqui, João, ele tinha uma revelação daquilo que ele era. Você só vê essa expressão no Evangelho de João. Você não vê em outro texto, outros apóstolos se referindo a João como discípulo a quem Jesus mais amava. Ele se intitulava, olha, eu sou o discípulo a quem Jesus mais ama. Apesar de Pedro estar mais perto, de Pedro extraoficialmente ser o líder dos 12, estar sempre ao lado de Jesus, mas João, ele teve a revelação de quem Jesus era, do amor de Jesus. Quando nós temos essa revelação do amor de Jesus, nós temos uma autoconfiança. O inimigo vai tentar trazer mentiras. Quando você se comparar com outro, vai dizer, olha, Deus tem abençoado a outro mais que a mim. O Senhor tem abençoado mais a João, mais a Mateus, mais a Filipe. E temos nos esquecido de como Ele tem cuidado de nós. Eu gosto de dizer que todas as vezes que nós estivermos olhando por para-brisa, todas as vezes que o inimigo colocar buracos na nossa pista, situações adversas, olha para o retrovisor da sua história, olha para aquilo que Deus tem feito. Se lembra do povo lá no deserto? Deus havia tirado eles de 400 anos de escravidão, havia tirado eles do chicote de Faraó e havia colocado eles no deserto, providenciando o maná, providenciando as codornizes, cuidando deles em todos os sentidos, de dia com a nuvem, de noite com a coluna de fogo. Mas eles só conseguiam enxergar a falta do tempero do Egito. Eles não viam, eles não se lembravam das adversidades que passavam lá. O inimigo é assim. Quando nos comparamos com os outros, nós nos esquecemos de como Deus tem nos abençoado. Mas eu quero te dizer hoje, receba a revelação de Jesus. Se você puder, repita agora comigo, eu sou o discípulo a quem Jesus mais ama. Eu sou especial, Ele me amou, Ele me escolheu, Ele escolheu a você. Ele fez você parar agora na frente dessa TV, na frente dessa máquina para ouvir essa mensagem. Eu quero te dizer que você é muito especial, que você é amado de Deus. A revelação de Jesus para a sua vida hoje é que Ele quer que você viva em comunhão com Ele, comunhão com a igreja, comunhão com a sua família, comunhão com pessoas na sociedade, entendendo que há características importantes em você,
que outras pessoas vão necessitar, que há características importantes em outras pessoas que você vai precisar. Quando você é revelado sobre isso, você passa a entender de grandes coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Em segundo lugar, Jesus queria curar uma área na vida de Pedro. Ele seria um grande líder na igreja e precisava ser curado. E Pedro precisava ser curado de estar se comparando com outras pessoas. Assim como Jesus estava moldando Pedro, assim como Jesus estava preparando Pedro para um ministério grandioso que tinha lá na frente, na igreja, como um grande pastor, como um grande apóstolo, usado de uma maneira poderosa entre os gentios. Assim é na sua vida. Ele está te curando hoje da maldição da comparação, para te preparar para grandes coisas que Ele tem a fazer por intermédio da sua vida. Não aceite essa comparação competitiva. Porque isso acontece na vida de outra pessoa e não acontece na minha. Comunhão é quando eu entendo a necessidade de estar perto de outras pessoas, quando eu entendo que tudo é comum para todos. Eu quero contar uma ilustração. Conta uma história de que em uma fazenda, um fazendeiro chegou naquele dia com a ratoeira na mão. E o ratinho que estava na casa grande, quando vê aquilo, ele toma um susto muito grande. E ele corre lá para o curral. E ele chega para a galinha e diz: galinha, cuidado. O fazendeiro comprou uma ratoeira. E a galinha disse: isso não tem nada a ver comigo, eu não sou rato. O problema é seu. E aí o ratinho preocupado vai lá para o porco e diz: porco, me ajude. O fazendeiro comprou uma ratoeira e vai nos prejudicar. E o porco disse: olha, eu sou porco, eu não sou rato. Isso aí é problema seu. E o ratinho foi lá para a vaca e disse: amiga vaca, a gente está com um grande problema. O fazendeiro trouxe uma ratoeira. E a vaca disse: mas em que isso vai me prejudicar? Eu nem tenho acesso à casa grande, eu só fico aqui mesmo. Isso é problema seu. E aí então o rato ficou ali, não teve quem o ouvisse, quem o ajudasse. E à noite o fazendeiro foi lá, armou a ratoeira. A cobra que não participou daquela reunião, não estava naquele momento ali, entrou na cozinha se arrastando e de repente a ratoeira pegou pela sua cauda, ela ficou ali tentando se soltar. A dona da casa, a mulher do fazendeiro, ouviu um barulho na cozinha. Quando chega ali, a cobra tentando se soltar, morde a dona da fazenda. E agora ela fica doente, ela fica acamada. O fazendeiro preocupado chama o médico. Quando chama o médico diz: olha, ela vai precisar de muito repouso, ela vai precisar de mais cuidados. Aí, em primeiro lugar, a galinha teve que morrer. E depois que ela toma aquela canja ali, passa-se mais uns tempos ainda se convalescendo. Os vizinhos sentiram a falta dela na cidade, sentiu a falta dela no mercado e foram fazer uma visita. Quando foram fazer uma visita no domingo, o fazendeiro não estava esperando, chegou mais gente, precisava de mais comida e de última hora ele não sabia o que fazer e ele disse: então vamos preparar uma carne de porco para todos. E o porco também agora cai por terra. Mas depois de tantos cuidados, depois de tanta apreciação do fazendeiro com sua esposa, ela fica boa, ela fica bem. O fazendeiro fica tão feliz com a cura da sua esposa que ele decide fazer uma grande festa, convidar todos os vizinhos e ele faz um grande churrasco. E agora a amiga vaca cai por terra. Qual é a moral da história? Que todos os problemas de todo mundo que está à minha volta também me diz respeito. Se algum daqueles animais tivesse se compadecido do rato, talvez nenhum deles tivesse perdido a sua vida. Assim é, o problema do meu irmão é o meu problema, o problema do meu amigo é o meu problema. Com a koinonia nós entendermos que se ele precisar de mim, eu estarei junto. Se eu precisar dele, ele estará comigo. Atos capítulo 2, 42 fala que eles tinham tudo em comum. É muito fácil nós termos pessoas em celebrações, mas é difícil nós termos pessoas em dias maus, em dias de pranto. Que possamos viver essa koinonia, que possamos viver esta comunhão, e isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Abandone os inimigos da koinonia, tome posse dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com os seus irmãos em Cristo, dessa comunhão com a sua família. Abandone
O inimigo, a comparação, você é especial em algo. Deus colocou algo em você que não há em outra pessoa no mundo. E use esses dons para abençoar outras pessoas. Outras pessoas usarão os dela para te abençoar. E debaixo disso, você vai ter uma grande revelação daquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu quero orar por você. Você que se sentia, talvez, nessa comparação, desse inimigo da coinonia, se comparando com pessoas, talvez você tenha se identificado com essa mensagem. Eu quero te dizer que há algo importante em você, há algo muito ungido na sua vida, assim como João teve a revelação de que ele era o discípulo amado. Se veja como escolhido de Deus, como amado de Jesus, e isso vai fazer com que você seja visto de uma maneira diferente. João foi o único discípulo que não morreu como mártir, porque ele sempre acreditou que ele era muito amado. Seja revelado do amor de Jesus pela tua vida hoje. Não aceite estar se comparando com ninguém, e você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, toma cada um que nos ouve agora. Pai, talvez que estava sendo oprimido pela maldição da comparação, que estava sendo se deixado roubar, talvez se achando menos favorecido do que outros. Eu quero dizer, Senhor, revelar a palavra do Senhor, que o Teu Espírito venha sobre cada um e traga a revelação de quem é, assim como João foi revelado, assim como ele se via como amado, que cada um agora que nos ouve receba essa revelação de que é amado de Deus, de que é precioso do Senhor, de que o Espírito Santo hoje trará algo poderoso para que a vida não seja mais a mesma. Receba a graça de Deus e a unção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. O levantar das nossas mãos dará